Noiva finge que vai levar filha pequena do milionário para a escola, mas na verdade quer se livrar da menina, mas faxineira descobre e toma uma decisão chocante. Se inscreva no canal e comente de onde você está assistindo. O sol da manhã mineira incidia sobre os jardins bem cuidados do casarão na Pampulha, criando um mosaico de luz e sombra entre as palmeiras imperiais e os ipês amarelos que emolduravam a propriedade. Era março de 2024, e o calor típico do fim do verão fazia com que as borboletas monarca dançassem preguiçosamente entre as flores do jardim. Ali, correndo descalça sobre a grama parada, estava Isadora. A menina de 5 anos usava um vestidinho azul claro com estampa de unicórnios, os cabelos castanho claros presos em duas Marias Chiquinhas com elásticos coloridos que balançavam conforme ela perseguia as borboletas. Seus olhos castanhos brilhavam de curiosidade e alegria enquanto estendia as mãozinhas rechonchudas tentando tocar as asas delicadas dos insetos. "Vem aqui, lindinha!" "Vem!" murmurava com a voz doce e cristalina, girando em círculos quando uma borboleta laranja pousava próximo a ela. O riso dela ecoava pelo jardim como música, contagiando até mesmo os funcionários que trabalhavam pela propriedade. Da janela da cozinha ampla e moderna, com bancadas de mármore Carrara e eletrodomésticos de aço inoxidável, uma mulher de 52 anos observava a cena com um sorriso carinhoso. Neuza Aparecida Santos, conhecida por todos como Tia Neia, enxugava as mãos no avental bordado enquanto acompanhava cada movimento da menina. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque baixo, e suas feições redondas e expressivas revelavam toda a ternura que sentia por aquela criança. "Minha menina linda", sussurrou para si mesma, balançando a cabeça com carinho. "Deus me deu o dom de cuidar dessa princesinha." Tia Neia tinha a pele morena marcada pelo tempo e pelas preocupações, mas seus olhos escuros mantinham a vivacidade de quem ainda acreditava no bem. Nascida em uma cidadezinha do interior de Minas, tinha vindo para Belo Horizonte ainda jovem, em busca de trabalho. Há 14 anos servia a família Almeida com dedicação absoluta, tendo presenciado os momentos mais importantes da vida daquela casa, o nascimento de Isadora, os primeiros passos, as primeiras palavras, e também a tragédia que marcou a todos quando a mãe da menina, Clarissa, morreu subitamente em um acidente de carro. Do lado oposto da casa, no amplo escritório com estantes de mogno repletas de livros de administração e direito empresarial, estava Eduardo Almeida. Aos 45 anos, o empresário do ramo farmacêutico mantinha a postura elegante que o caracterizava, cabelos escuros com fios prateados nas têmporas, terno social impecável mesmo em casa, e uma expressão constantemente preocupada. Falava ao telefone enquanto organizava papéis sobre a mesa de vidro. "Não, Marcelo, a reunião com os investidores japoneses tem que ser adiada. Preciso resolver uns problemas aqui em casa primeiro", dizia, passando a mão pelos cabelos em um gesto de cansaço. "Fala com a secretária para remarcar para a próxima semana." Eduardo desligou o telefone e se dirigiu à janela que dava para o jardim. Ver Isadora brincando sempre trazia um misto de alegria e culpa ao seu coração. Desde a morte de Clarissa, 2 anos antes, ele se sentia perdido em como equilibrar o trabalho que sustentava o padrão de vida da família e a necessidade de estar presente para a filha. A chegada de Lúcia em sua vida havia sido como um respiro, uma promessa de que Isadora teria novamente uma figura materna. Lúcia Fernandes tinha 28 anos e possuía uma beleza delicada que chamava atenção por onde passava. Cabelos loiros longos e lisos, olhos verdes expressivos, e um sorriso que conquistara Eduardo no primeiro encontro, em uma festa beneficente no Palácio das Artes. Ela se apresentará como pedagoga recém-formada, interessada em trabalhos voluntários com crianças carentes. O namoro foi rápido e intenso, culminando em um casamento discreto apenas 7 meses depois. Naquele momento, Lúcia estava no quarto do casal, um ambiente espaçoso decorado em tons neutros, com uma cama king size e uma vista privilegiada para a piscina. Sentada na penteadeira de vidro, ela aplicava um batom vermelho enquanto observava seu reflexo com atenção. Suas mãos tremiam ligeiramente, e seus olhos revelavam uma tensão que contrastava com a aparente serenidade que mantinha diante do marido. "Hoje é o dia", murmurou para si mesma, fechando o batom com um estalo seco. "Não posso mais adiar." Lúcia se levantou e caminhou até a janela, observando Isadora no jardim. A menina agora estava sentada na grama, fazendo uma coroa de flores amarelas que havia colhido dos canteiros.
Havia algo perturbador na forma como Lúcia observava, não com o carinho de uma madrasta, mas com o olhar calculista de quem avalia um obstáculo. Lúcia, amor, já está pronta. A voz de Eduardo ecoou pelo corredor. Não quero que a Isa se atrase para a escola. Já estou descendo, respondeu ela, forçando um tom alegre na voz. Lúcia desceu a escadaria de mármore com seus saltos ecoando pelo hall de entrada decorado com obras de arte contemporânea. Eduardo a esperava no térreo, já com as chaves do carro na mão. Ele usava uma camisa social azul clara e calça social preta, pronto para mais um dia de reuniões importantes. Você está linda, disse ele, beijando-a no rosto. Tem certeza de que não quer que eu leve a Isa hoje? Posso cancelar a primeira reunião. Claro que não, amor, respondeu Lúcia, forçando um sorriso. Você sabe como eu gosto de levar minha princesinha para a escola. É nosso momento especial juntas. Eduardo sorriu, aliviado. Desde o casamento, Lúcia havia assumido com dedicação aparente todos os cuidados com Isadora. A menina ia para uma escola bilíngue de alto padrão na Savassi, e Lúcia sempre se oferecia para fazer o trajeto, alegando que isso fortalecia os laços entre elas. Isadora! Venha aqui, meu amor, chamou Lúcia, caminhando em direção ao jardim. Hora de ir para a escola. A menina levantou da grama, segurando sua coroa de flores improvisada, e correu em direção à madrasta. Seus pezinhos descalços faziam ruído suave no piso de pedra portuguesa da varanda. Tia Lúcia, olha o que eu fiz, disse Isadora, mostrando orgulhosa sua criação. É uma coroa de princesa. Muito bonita, querida, respondeu Lúcia, sua voz soando forçada. Mas agora precisa colocar os sapatos e pegar a mochila. Não queremos nos atrasar, não é? Tia Neia apareceu na porta da cozinha, trazendo a mochila escolar de Isadora, uma mochila rosa com estampa de unicórnios que combinava com o vestido da menina. Seus olhos encontraram os de Lúcia por um breve momento, e algo naquele olhar fez o coração da cozinheira acelerar. Havia frieza ali, uma distância que não combinava com o discurso carinhoso. A lancheira está dentro da mochila, Dona Lúcia, disse tia Neia, se dirigindo à patroa com o respeito de sempre, mas sem conseguir disfarçar completamente uma preocupação crescente. Fiz o sanduíche que a Isa mais gosta, de queijo prato com peito de peru. Obrigada, Neia, respondeu Lúcia secamente, pegando a mochila das mãos da funcionária. Eduardo se aproximou de Isadora e se ajoelhou na altura da menina, ajeitando os cabelos dela com carinho paternal. Papai vai trabalhar hoje, princesa, mas quando voltar quero saber tudo o que você aprendeu na escola, está bem? Está sim, papai, respondeu Isadora, beijando o rosto do pai com entusiasmo. Hoje a tia Mariana vai ensinar sobre os bichinhos do jardim. Que legal! Você vai poder contar para suas borboletas aqui de casa, disse Eduardo, rindo. Ele se levantou e beijou Lúcia novamente. Qualquer coisa me liga, tá? Claro, amor. Tenha um bom dia. Eduardo entrou em seu BMW preto e partiu, acenando pela janela. Assim que o carro desapareceu na curva da rua, algo mudou sutilmente no ambiente. Lúcia pegou Isadora pela mão, mais firmemente do que o necessário. Vamos, Isadora. Hora de ir. Tia Neia permaneceu na varanda, observando mãe e filha se dirigirem ao Corolla prata de Lúcia. Havia algo no ar que a incomodava profundamente, um pressentimento que não conseguia explicar. Durante as 4 semanas anteriores, ela havia notado pequenas mudanças no comportamento da patroa, voltava dos passeios com Isadora sempre agitada, com roupas amarrotadas e um olhar distante que contrastava com a alegria que deveria acompanhar alguém que acabará de buscar uma criança na escola. Enquanto Lúcia ajustava Isadora na cadeirinha do carro, a menina acenou animadamente para a tia Neia. Tchau, tia Neia. Vou aprender sobre borboletas hoje. Tchau, meu amor. Tia Neia vai estar aqui quando você voltar. O carro se afastou lentamente pela rua arborizada da Pampulha, e tia Neia permaneceu parada na varanda até ele desaparecer completamente. Seu coração de mãe emprestada batia acelerado, como se intuísse que aquela não seria apenas mais uma manhã comum. O instinto que a acompanhava há 5 décadas de vida murmurava um alerta que ela ainda não conseguia compreender completamente.
De volta à cozinha, tia Neia começou a lavar a louça do café da manhã, mas seus pensamentos permaneciam com Isadora. Aquela menina havia se tornado muito mais que uma responsabilidade profissional, era o pedacinho de família que Deus havia colocado em seu caminho, e ela faria qualquer coisa para protegê-la. O relógio da cozinha marcava 2:30 da tarde quando tia Neia ouviu o som do Corolla entrando na garagem. Era mais cedo do que o habitual, normalmente Lúcia e Isadora chegavam por volta das 4 horas, após os períodos da manhã e da tarde na escola. A cozinheira enxugou as mãos no avental e se dirigiu à porta dos fundos para recebê-las. Chegaram cedo hoje, comentou com um sorriso, esperando ver Isadora saltar animada do carro como sempre fazia. Mas foi Lúcia quem saiu primeiro, e o que tia Neia viu a deixou intrigada. A blusa social branca estava amarrotada, com uma pequena mancha escura próxima ao punho direito. Os cabelos loiros, que pela manhã estavam perfeitamente alinhados, agora pareciam despenteados, como se ela tivesse passado as mãos várias vezes. O mais perturbador, porém, eram seus olhos, vermelhos e com uma expressão perdida, quase ausente. Dona Lúcia, a senhora está bem? Perguntou tia Neia, aproximando-se com preocupação. Estou ótima, respondeu Lúcia rapidamente, evitando o olhar da funcionária. Só um pouco cansada. O trânsito estava terrível hoje. Do banco traseiro, Isadora desceu devagar, segurando sua mochila rosa. A menina, que normalmente vinha contando animadamente sobre as atividades do dia, estava estranhamente quieta. Seus olhinhos castanhos pareciam sonolentos, e ela caminhava com passos mais lentos que o habitual. Minha princesa, como foi a escola hoje? Perguntou tia Neia, se abaixando para ficar na altura da menina. Foi legal, tia Neia, respondeu Isadora, mas sua voz saía arrastada, como se ela estivesse com muito sono. A tia Mariana falou das borboletas, mas eu estava com sono na aula. Tia Neia franziu a testa. Isadora nunca tinha sono durante o dia, era uma criança cheia de energia que mal conseguia ficar parada. Algo definitivamente não estava certo. Sono? Mas você dormiu bem à noite, não foi, meu amor? Dormiu sim, interrompeu Lúcia, pegando a mochila das mãos de Isadora com um movimento brusco. Ela só está um pouco cansada. Foram muitas atividades hoje na escola. Vou levá-la para descansar no quarto. Mas ela nem almoçou ainda, protestou tia Neia. Preparei o macarrão com molho de tomate que ela adora. Não precisa. Ela comeu na escola, mentiu Lúcia, já conduzindo Isadora pela mão em direção à escadaria. Deixa ela descansar um pouco. Tia Neia ficou parada no hall, observando mãe e filha subirem as escadas. Havia algo profundamente errado naquela situação, mas ela não conseguia identificar exatamente o que. Seus instintos de mãe, mesmo que emprestada, estavam em alerta máximo. Decidiu subir discretamente até o andar superior, fingindo que ia arrumar as roupas do casal. O quarto de Isadora ficava no final do corredor, decorado em tons de rosa e lilás, com uma cama em formato de carruagem e estantes repletas de livros infantis e brinquedos. Da porta entreaberta, conseguiu ouvir parte da conversa. Tia Lúcia, por que eu fico com tanto sono depois dos nossos passeios? Perguntava Isadora com a voz ainda sonolenta. É porque você se diverte muito, querida. Quando nos divertimos muito, ficamos cansadinhos, respondeu Lúcia, mas sua voz soava tensa. Agora deita e descansa. Não fala nada disso para o papai, tá? Vai ser nosso segredinho. Mas por que tem que ser segredo? Por quê? Porque os adultos às vezes não entendem as brincadeiras das crianças. Agora dorme. Tia Neia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Segredos entre adultos e crianças nunca eram um bom sinal. Crescida em uma família grande no interior, onde as crianças eram protegidas por todos da comunidade, ela havia aprendido desde cedo a reconhecer sinais de perigo. Retornou à cozinha com o coração pesado e começou a preparar um lanche para quando Isadora acordasse. Enquanto cortava frutas, suas mãos tremiam ligeiramente. 40 anos de experiência cuidando de crianças lhe diziam que algo estava muito errado. Por volta das 5 horas, Eduardo chegou do trabalho. Como sempre, entrou pela porta principal e foi direto ao escritório para terminar algumas ligações.
Tia Néia esperou alguns minutos antes de se dirigir até lá. Doutor Eduardo, posso falar com o senhor um minutinho? Claro, Néia. O que foi? Eduardo levantou os olhos dos papéis, notando a expressão preocupada da funcionária. É sobre a Isadora, doutor. Ela chegou da escola hoje muito estranha, com muito sono. Isso não é normal nela. Eduardo franziu a testa. Como assim estranha? Ela estava meio, como é que eu posso explicar, meio aérea, sabe? Como se tivesse tomado algum remédio. E a dona Lúcia também chegou muito diferente, meio nervosa. Néia, você não acha que está exagerando? Talvez elas só tiveram um dia cansativo. A Lúcia tem se dedicado tanto a Isa. Doutor, com todo respeito, mas eu cuido de criança há muito tempo. A Isadora nunca fica sonolenta durante o dia. E tem outra coisa. Tia Néia hesitou, sabendo que poderia estar ultrapassando limites, mas sua preocupação falou mais alto. Nas últimas semanas, a dona Lúcia sempre chega agitada desses passeios com a menina. E hoje ela pediu para Isa não contar nada pro senhor sobre onde foram. Eduardo parou de mexer nos papéis e fixou o olhar em tia Néia. Ela disse isso. Ouvi quando elas subiam para o quarto. Falou que tinha que ser segredinho delas. Um silêncio pesado tomou conta do escritório. Eduardo conhecia a tia Néia há mais de uma década e sabia que ela jamais inventaria algo assim. Ao mesmo tempo, era difícil acreditar que Lúcia, que havia demonstrado tanto carinho por Isadora, pudesse estar escondendo alguma coisa. Vou conversar com a Lúcia sobre isso, disse finalmente. Obrigado por me contar, Néia. Sei que você só se preocupa com o bem-estar da Isa. É isso mesmo, doutor. Aquela menina é como se fosse minha neta. Não consigo ficar quieta vendo ela assim. Naquele momento, Lúcia apareceu na porta do escritório. Eduardo, você chegou. Não ouvi o carro entrar. Oi, amor. A Néia estava me contando que a Isa estava meio estranha hoje quando chegaram da escola. Lúcia lançou um olhar rápido e gelado para a tia Néia antes de responder. Ah, não foi nada demais. Ela só estava cansadinha. Tivemos um dia bem agitado, não é mesmo, Néia? Sim, Dona Lúcia, respondeu a cozinheira, mas sua voz carregava uma tensão palpável. Onde vocês foram hoje? Perguntou Eduardo, observando atentamente as reações da esposa. Fomos à escola de manhã, depois passeamos um pouco no parque, compramos um sorvete, coisas normais, respondeu Lúcia, mas tia Néia notou que ela evitava o olhar do marido enquanto falava. Que bom! É importante que vocês duas tenham esses momentos juntas, disse Eduardo, mas algo em sua voz sugeria que ele não estava completamente convencido. Vou ver como está a Isa, disse Lúcia, saindo rapidamente do escritório. Eduardo e tia Néia ficaram sozinhos novamente. A funcionária podia ver a preocupação crescendo nos olhos do patrão. Doutor, posso sugerir uma coisa? Claro. Por que o senhor não conversa direto com a Isadora? Criança não sabe mentir. Se alguma coisa estranha aconteceu, ela vai contar. Eduardo assentiu lentamente. Você tem razão. Vou subir para falar com ela agora. Quando Eduardo subiu, tia Néia permaneceu na cozinha, mas seus ouvidos estavam atentos a qualquer som vindo do andar superior. Depois de alguns minutos, ela ouviu vozes no quarto de Isadora. Papai! A voz da menina soava mais animada agora. Você chegou! Cheguei sim, princesa. Como foi seu dia? Foi legal, mas eu fiquei com muito sono. A tia Lúcia disse que é porque eu me diverti muito. E onde vocês foram hoje? Houve uma pausa, e tia Néia podia imaginar Isadora pensando na resposta. Fomos para um lugar diferente. Tinha muitas casas pequenas e crianças brincando na rua. A tia Lúcia falou com uma senhora de lá. Que interessante. E você gostou do lugar? Mais ou menos, papai. As crianças lá pareciam tristes. E a tia Lúcia ficou conversando muito tempo com a senhora. Eu fiquei esperando no carro. Tia Néia sentiu seu coração acelerar.
Aquela descrição não combinava com um passeio no parque ou uma ida ao shopping, como Lúcia costumava contar. E por que Isadora teria ficado esperando no carro? Isa, você lembra onde era esse lugar? Não muito bem, papai. Mas era longe daqui. A tia Lúcia dirigiu por muito tempo. A partir do corredor, tia Néia ouviu a voz de Lúcia se aproximando. Eduardo, o que vocês estão conversando aí? Só perguntando sobre o dia dela, respondeu Eduardo, mas sua voz soava mais séria agora. Ah, que bom! Isa, que tal descermos para jantar? A tia Néia fez aquele macarrão que você adora. Eba! Exclamou Isadora, e tia Néia ouviu os passos descendo a escada. Durante o jantar, servido na elegante sala de jantar com mesa de vidro e cadeiras estofadas em couro, tia Néia observou discretamente a dinâmica da família. Isadora estava mais animada, mas ainda parecia um pouco sonolenta. Lúcia mal tocou na comida e respondia às perguntas de Eduardo de forma evasiva. O empresário, por sua vez, estava visivelmente pensativo. Lúcia, amor, amanhã eu tenho uma reunião cancelada de manhã. Que tal se eu mesmo levar a Isa para a escola? Sugeriu Eduardo, observando a reação da esposa. Lúcia quase derrubou o copo d'água. Ah, não precisa, Eduardo. Eu gosto de levar ela. Além do mais, você trabalha tanto, aproveita para descansar um pouco mais. Mas eu também gosto de passar tempo com minha filha, insistiu ele, e tia Néia percebeu uma firmeza na voz do patrão que ela não ouvia há muito tempo. Claro, é só que, enfim, como quiser, disse Lúcia, forçando um sorriso. Mais tarde, depois que a família se retirou para o andar superior, tia Néia terminou de arrumar a cozinha com o coração pesado. Suas suspeitas estavam se confirmando, mas ela ainda não tinha certeza do que exatamente estava acontecendo. Uma coisa era certa, Isadora estava em algum tipo de perigo, e ela não permitiria que nada acontecesse àquela criança. Antes de ir embora, tia Néia morava em um apartamento pequeno no bairro Floresta. Indo para casa todas as noites após o jantar, ela subiu discretamente para se despedir de Isadora, como fazia todas as noites. Boa noite, minha princesa, sussurrou, beijando a testa da menina que já estava quase dormindo. Boa noite, tia Néia. Você vai estar aqui amanhã? Claro que sim, meu amor. Tia Néia sempre vai estar aqui para cuidar de você. Enquanto caminhava até o ponto de ônibus na Avenida Antônio Carlos, tia Néia tomou uma decisão. A partir daquele dia, ela observaria cada movimento de Lúcia com atenção redobrada. Se algo estivesse acontecendo com Isadora, ela descobriria o que era e faria qualquer coisa para proteger a menina que havia se tornado o centro de seu mundo. O ônibus chegou e ela subiu, mas durante toda a viagem até em casa, seus pensamentos permaneceram na Pampulha, com uma menininha de 5 anos que precisava de proteção mais do que nunca. Na manhã seguinte, tia Néia chegou ao casarão uma hora mais cedo que o habitual. Utilizou a chave que Eduardo havia dado a ela há anos e entrou silenciosamente pela porta dos fundos. O sol ainda estava nascendo sobre Belo Horizonte, pintando o céu de tons alaranjados que se refletiam nas janelas da casa. Ela tinha um plano: observar discretamente a rotina matinal da família e tentar descobrir mais pistas sobre o que estava acontecendo. Preparou o café como sempre fazia, mas desta vez prestou atenção em cada som vindo do andar superior. Por volta das 7 horas, ouviu Eduardo descendo para tomar café antes de sair para o trabalho. Ele parecia mais atento que o normal, verificando os horários e fazendo perguntas sobre a agenda do dia. Bom dia, Néia, cumprimentou ele, servindo-se de café. Dormi pensando na nossa conversa de ontem. Bom dia, doutor Eduardo. O senhor decidiu alguma coisa? Sim. Hoje eu vou levar a Isa para a escola e buscar também. Quero passar mais tempo com ela, e quero entender melhor essa rotina que elas têm. Tia Néia assentiu, sentindo um alívio momentâneo. Acho uma ótima ideia, doutor. A Isadora vai ficar muito feliz. Meia hora depois, Lúcia desceu para o café da manhã. Usava uma blusa branca e calça jeans, o cabelo preso em um rabo de cavalo baixo. Seus olhos estavam levemente inchados, como se ela não tivesse dormido bem. Eduardo, pensei melhor sobre você levar a Isa hoje, disse ela,
servindo-se de café com mãos ligeiramente trêmulas. Talvez seja melhor manter a rotina dela. Criança gosta de estabilidade, não é? Lúcia, é minha filha. Acho que posso levá-la à escola quando quiser, respondeu Eduardo, e havia uma firmeza em sua voz que tia Neia não ouvia há muito tempo. Claro, eu só estava pensando no bem-estar dela. E eu também estou pensando no bem-estar da minha filha. O silêncio que se seguiu foi pesado. Tia Neia continuou preparando o lanche de Isadora, mas seus ouvidos captavam cada nuance da tensão entre o casal. Isadora desceu alguns minutos depois, usando seu uniforme escolar azul claro e meias 3/4 brancas. Seus cabelos estavam presos em 2 tranças que Lúcia havia feito, mas a menina parecia menos animada que o normal. Bom dia, papai. Bom dia, tia Lúcia. Bom dia, tia Neia, cumprimentou ela, mas sua voz soava um pouco rouca. Bom dia, princesa, disse Eduardo, beijando a testa da filha. Hoje o papai vai levar você para a escola. Que tal? Os olhos de Isadora se iluminaram. Sério, papai? Que legal! Tia Neia observou a reação de Lúcia. Por uma fração de segundo, viu o pânico genuíno nos olhos da mulher antes dela conseguir disfarçar com um sorriso forçado. Que bom, querida. Vão se divertir muito, disse Lúcia, mas sua voz soava estranha. Depois que pai e filha saíram, a atmosfera da casa mudou completamente. Lúcia ficou andando de um lado para o outro, mexendo no celular nervosamente. Tia Neia fingiu estar ocupada com os afazeres domésticos, mas observava cada movimento da patroa. Dona Lúcia, a senhora não vai sair hoje? Perguntou tia Neia, fingindo casualidade. Não, quer dizer, talvez mais tarde. Tenho algumas coisas para resolver, respondeu Lúcia, evitando o olhar da funcionária. Por volta das 10 horas, Lúcia subiu para o quarto e ficou lá por quase 1 hora. Tia Neia aproveitou para fazer uma descoberta que a deixou ainda mais preocupada. Na lixeira da cozinha, encontrou um frasco pequeno de medicamento infantil. Era um calmante líquido, do tipo usado para acalmar crianças agitadas antes de procedimentos médicos. Seu coração disparou. Ela pegou o frasco e verificou. Estava vazio, mas a data de compra era recente, 3 dias atrás. Isadora nunca havia tomado esse tipo de medicamento, e certamente não havia prescrição médica para isso. Com mãos trêmulas, tia Neia fotografou o frasco com seu celular simples. Não tinha muita experiência com tecnologia, mas sua filha, que morava em Contagem, havia ensinado como usar a câmera do aparelho. Quando Lúcia desceu novamente, tia Neia já havia escondido o frasco em sua bolsa. Dona Lúcia, posso perguntar uma coisa? O que é, Neia? A Isadora está tomando algum remédio novo? É que ela anda meio estranha, com muito sono. Lúcia ficou visivelmente tensa. Não, ela não está tomando nenhum remédio. Por que está perguntando isso? Ah, não é nada não. É só que criança com sono durante o dia sempre me preocupa. No interior, a gente aprende que isso pode ser sinal de que alguma coisa não está certa. Bem, aqui não é o interior, respondeu Lúcia secamente. E eu cuidaria melhor da minha enteada do que qualquer pessoa. A rispidez da resposta confirmou as suspeitas de tia Neia. Havia algo definitivamente errado acontecendo. Por volta do meio-dia, Lúcia saiu de casa dizendo que ia fazer compras no BH Shopping. Mas tia Neia, que conhecia bem os hábitos da patroa, estranhou. Lúcia levou apenas uma bolsa pequena e não pareceu animada como costumava ficar quando ia ao shopping. Sozinha na casa, tia Neia decidiu investigar mais. Subiu até o quarto do casal e, com o coração batendo forte, começou a procurar por mais evidências. No banheiro da suíte, encontrou outro frasco do mesmo medicamento, este pela metade. Meu Deus do céu, murmurou, fotografando também esse frasco. O que essa mulher está fazendo com a minha menina? Continuando sua busca discreta, abriu a gaveta da mesa de cabeceira de Lúcia. Entre papéis e objetos pessoais, encontrou um cartão de visita amarrotado. Era de uma mulher chamada Valdete Santos, mas não havia endereço ou telefone, apenas um nome e a palavra contatos escrita à mão.
Fotografou o cartão também, sentindo que estava juntando peças de um quebra-cabeças terrível. Quando desceu para continuar com os afazeres domésticos, tia Neia não conseguia tirar da cabeça o que havia descoberto. 2 horas depois, ouviu o som do BMW de Eduardo chegando. Pela janela, viu o pai e filha descendo do carro, e ficou aliviada ao notar que Isadora parecia mais animada e alerta do que nos últimos dias. Tia Neia! Tia Neia! Gritou Isadora, correndo para a cozinha. O papai me levou para tomar sorvete depois da escola. Que bom, minha princesa, respondeu tia Neia, abraçando a menina com carinho. Você está mais alegre hoje. Eduardo apareceu na porta da cozinha, e tia Neia percebeu que ele também estava observando a diferença no comportamento da filha. A professora dela disse que hoje ela participou de todas as atividades normalmente, comentou Eduardo. Ontem a professora havia mencionado que ela estava meio sonolenta durante as aulas. Interessante, disse tia Neia, trocando um olhar significativo com o patrão. Cadê a Lúcia? Perguntou Eduardo. Saiu para fazer compras, doutor. Deve chegar logo. Eduardo assentiu, mas tia Neia podia ver que ele estava processando informações. A diferença no comportamento de Isadora quando ela passava o dia sem Lúcia era gritante. Por volta das 5 horas, Lúcia voltou para casa. Trazia apenas uma sacola pequena do shopping, o que confirmou as suspeitas de tia Neia de que aquela não havia sido uma tarde normal de compras. Como foi o dia de vocês? Perguntou Lúcia, beijando Eduardo no rosto e alisando os cabelos de Isadora. Foi ótimo, respondeu Eduardo. A Isa estava super animada na escola. A professora até comentou sobre a diferença. Que bom, disse Lúcia, mas tia Neia notou que ela evitou olhar diretamente para a enteada. Durante o jantar, Eduardo fez um anúncio que deixou Lúcia visivelmente abalada. Amor, estive pensando. Que tal se amanhã nós 3 fossemos passear juntos? Posso cancelar algumas reuniões. Podemos ir ao zoológico, ou ao parque, ou onde a Isa quiser. Amanhã. Lúcia quase engasgou com o suco. Ah, eu já tinha alguns compromissos marcados. Que tipo de compromissos? Coisas femininas. Você sabe, salão, essas coisas. Pode remarcar para outro dia. Há quanto tempo não saímos os 3 juntos? Isadora bateu palmas animadamente. Eu quero ir no zoológico. Quero ver os macacos. Então está decidido, disse Eduardo, e sua voz não deixava margem para discussão. Zoológico amanhã. Lúcia forçou um sorriso, mas tia Neia podia ver o desespero em seus olhos. Depois do jantar, quando a família subiu para o andar superior, tia Neia permaneceu na cozinha organizando suas descobertas do dia. Tinha agora 3 fotos no celular, 2 frascos de medicamento e um cartão de visita suspeito. Mas sabia que precisava de mais evidências antes de fazer qualquer acusação. Antes de ir embora, subiu para se despedir de Isadora, como sempre fazia. A menina estava brincando com suas bonecas no quarto, e parecia muito mais alegre que nos últimos dias. Tia Neia, amanhã eu vou no zoológico com o papai e a tia Lúcia. Que maravilha, minha princesa! Você vai adorar ver os bichinhos. Tia Neia, a voz de Isadora ficou mais baixa. Posso te contar um segredo? O coração de tia Neia acelerou. Claro, meu amor. Às vezes, quando eu saio com a tia Lúcia, eu fico com medo. Ela fica muito nervosa, e me leva para lugares estranhos. Que tipo de lugares estranhos? Lugares com casas pequenas e pessoas que olham para mim de um jeito esquisito. E a tia Lúcia sempre fala para eu não contar nada para o papai. Tia Neia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ajoelhou-se ao lado da cama de Isadora e segurou suas mãozinhas pequenas. Minha princesa, você pode contar qualquer coisa para a tia Neia, está bem? E também pode contar tudo para o papai. Nunca é certo um adulto pedir para uma criança guardar segredos dos pais. Mesmo? Mesmo. Se alguém disser para você não contar algo para o papai, você vem falar comigo ou com ele, tá bom? Tá bom, tia Neia. Enquanto voltava para casa naquela noite, tia Neia sabia que não podia mais esperar.
As evidências estavam se acumulando, e Isadora estava claramente em perigo. Decidiu que no dia seguinte, enquanto a família estava no zoológico, ela investigaria mais a fundo. Precisava descobrir quem era Valdete Santos e por que Lúcia estava drogando uma criança de 5 anos. O ônibus balançava pelas ruas de Belo Horizonte, mas tia Neia mal notava o movimento. Seus pensamentos estavam focados em uma única coisa: proteger Isadora a qualquer custo. Mesmo que isso significasse enfrentar patrões, mesmo que significasse arriscar seu emprego, ela não permitiria que nada acontecesse àquela menina que havia se tornado o centro de seu mundo. O sábado amanheceu nublado em Belo Horizonte, com nuvens carregadas que ameaçavam chuva. Tia Neia chegou ao casarão mais cedo que o habitual, mesmo sendo fim de semana. Havia combinado com Eduardo que prepararia um lanche especial para o passeio da família ao zoológico, mas sua verdadeira intenção era muito diferente. A família saiu por volta das 9 horas da manhã. Eduardo parecia animado com a perspectiva de passar o dia com a filha, Isadora praticamente saltitava de alegria, e Lúcia. Lúcia tentava disfarçar sua ansiedade óbvia atrás de um sorriso forçado. Divirtam-se muito, disse tia Neia, acenando da varanda enquanto eles entravam no BMW. Assim que o carro desapareceu na curva da rua, ela entrou em ação. Subiu direto para o quarto do casal e começou uma busca mais minuciosa. Seu coração batia acelerado, nunca havia violado a privacidade dos patrões dessa forma, mas a vida de Isadora estava em jogo. Na segunda gaveta da cômoda de Lúcia, encontrou algo que fez seu sangue gelar, um envelope pardo contendo fotografias de Isadora. Não eram fotos normais de família, eram imagens da menina dormindo, brincando sozinha no jardim, e algumas tiradas de longe, como se alguém estivesse observando a casa secretamente. Santa Mãe de Deus, murmurou, fotografando cada imagem com suas mãos trêmulas. Continuando a busca, encontrou no fundo do guarda-roupa uma pasta de arquivo. Dentro dela havia documentos que a deixaram ainda mais horrorizada, cópias de certidões de nascimento de outras crianças, todas entre 4 e 7 anos, todas de famílias aparentemente abastadas. Havia também um caderno com anotações manuscritas contendo informações detalhadas sobre horários escolares, rotinas familiares e dados pessoais. Meu Deus, isso é uma rede, sussurrou, fotografando página por página do caderno. O que mais a chocou foi encontrar uma lista com nomes de crianças e valores em dinheiro ao lado. Alguns nomes estavam riscados com caneta vermelha, e ao lado estava escrito concluído. O nome de Isadora estava na lista, com um valor astronômico anotado, R$ 150 mil. Tia Neia se sentou na beirada da cama, tremendo. Não era apenas negligência ou maus-tratos, era algo muito pior. Era tráfico de crianças, Isadora estava sendo preparada para ser vendida. Continuou fotografando evidências com seu celular, mesmo sabendo que estava cometendo uma invasão de privacidade. Encontrou também recibos de depósitos bancários em valores fracionados, sempre em contas diferentes, e cartões de visita de pessoas com nomes que ela não reconhecia. Em uma pequena agenda de couro, descobriu endereços anotados. Um deles chamou sua atenção: Valdete Santos, Rua das Acácias 347, Ribeirão das Neves. Era o mesmo nome do cartão que havia encontrado anteriormente. Seu celular tocou, fazendo-a pular de susto. Era Eduardo. Alô, Neia? Esqueci de pedir, mas pode preparar aquele bolo de chocolate que a Isa adora? Queremos comemorar o dia especial quando voltarmos. Claro, Doutor Eduardo. Vocês estão se divertindo? Sim, a Isa está adorando. Mas a Lúcia está um pouco estranha, meio nervosa. Deve ser porque não está acostumada com multidões. Que bom que estão aproveitando. Vou preparar o bolo sim. Depois de desligar, tia Neia tomou uma decisão que mudaria tudo. Copiou o endereço de Valdete Santos em um papel e decidiu que iria até lá. Precisava ver com seus próprios olhos o que estava acontecendo. Desceu, trancou a casa e pegou um ônibus até Ribeirão das Neves. A viagem durou quase 1 hora, passando por bairros cada vez mais simples até chegar à periferia da região metropolitana. A Rua das Acácias ficava em um bairro popular, com casas pequenas e ruas sem asfalto. O número 347 era uma casa simples,
pintada de azul desbotado, com grades nas janelas e um portão de ferro. Tia Neia observou de longe, fingindo esperar um ônibus em um ponto próximo. Depois de alguns minutos, viu uma mulher sair da casa. Era uma senhora de cerca de 60 anos, cabelos grisalhos, roupas simples. Decidiu se aproximar e bater na porta. Uma mulher mais jovem atendeu, por volta dos 30 anos, com feições cansadas e olhar desconfiado. Boa tarde. A senhora é Valdete Santos? Quem quer saber? Meu nome é Neuza. Estou procurando informações sobre crianças que precisam de lar. A mulher a observou de cima a baixo, avaliando se ela representava algum perigo. Você foi indicada por quem? Tia Neia improvisou rapidamente. Por uma conhecida. Lúcia. Ela disse que a senhora poderia me ajudar. O semblante da mulher mudou imediatamente. Ah, a Lúcia. Entre, entre. Eu sou a Valdete mesmo. A casa por dentro era simples, mais limpa. Na sala, havia várias fotos de crianças pregadas em um mural na parede. Tia Neia reconheceu algumas das fotos que havia visto no quarto de Lúcia. A Lúcia é muito dedicada ao nosso trabalho, disse Valdete, servindo um copo d'água. Ela tem um talento especial para identificar as crianças certas. As crianças certas para quê? Perguntou tia Neia, tentando manter a voz casual. Para famílias que podem oferecer uma vida melhor, né? Você sabe como é, tem muita criança rica e mimada que não sabe valorizar o que tem. E tem tanta família pobre querendo dar carinho. O estômago de tia Neia se revirou, mas ela continuou fingindo interesse. E como funciona esse processo? Olha, é delicado, né? A Lúcia tem acesso, por causa da posição dela. Ela identifica as crianças, prepara elas para a transição, a gente tem contatos de famílias que pagam bem para ter uma criança bonita e educada. Prepara como? Ah, vai acostumando elas com lugares diferentes, com pessoas diferentes. Dá uns remediozinhos para elas ficarem mais calmas durante o processo. É mais humanitário assim, sabe? A criança nem sofre. Tia Neia sentiu náusea, mas forçou um sorriso. E quanto essas famílias costumam pagar? Depende da criança. Uma menininha bonita, de família rica, bem educada, pode valer até 200 mil. A gente divide meio a meio com quem traz a criança. Nossa, é muito dinheiro mesmo. A Lúcia está quase fechando um negócio muito bom. Uma menininha linda, 5 anos, família milionária. O comprador já até pagou metade adiantado. O sangue de tia Neia gelou nas veias. Era Isadora. Elas estavam falando de vender Isadora. Quando vai ser a transição? Semana que vem. A Lúcia está só esperando o momento certo. O pai da criança viaja muito, então vai ser fácil. Tia Neia se levantou rapidamente. Bom, eu vou pensar melhor e depois entro em contato. Claro, querida. Mas não demora muito, viu? Oportunidades assim são raras. Durante a viagem de volta para Belo Horizonte, tia Neia não conseguia parar de tremer. Agora ela sabia exatamente o que estava acontecendo. Lúcia havia se infiltrado na família com o único objetivo de sequestrar e vender Isadora. Os passeios eram para acostumar a menina com o ambiente onde ela seria entregue. Os calmantes eram para facilitar o transporte. E o pior ia acontecer na semana seguinte. Chegou de volta ao casarão quando a família estava retornando do zoológico. Isadora correu para abraçá-la, contando animadamente sobre os animais que havia visto. Tia Neia, eu vi um elefante gigante. E macacos que faziam assim. A menina imitava os gestos dos primatas, rindo alegremente. Que bom, minha princesa, disse tia Neia, abraçando a menina com força, como se quisesse protegê-la de todos os perigos do mundo. Eduardo parecia mais relaxado, mas Lúcia estava visivelmente tensa. Durante todo o jantar, ela mal falou, mexendo nervosamente no celular. Lúcia, você está bem? Perguntou Eduardo. Você ficou estranha o dia todo. Estou só um pouco cansada. Foi muito movimento no zoológico.
Tia Neia observava cada movimento de Lúcia, agora sabendo exatamente do que ela era capaz. Quando chegou a hora de ir embora, ela se despediu de Isadora como sempre, mas desta vez com o coração apertado de angústia. Tia Neia, amanhã você vem cedo? Perguntou a menina. Claro, minha princesa. Tia Neia sempre vai estar aqui para cuidar de você. Mas enquanto caminhava para o ponto de ônibus, Tia Neia sabia que não podia mais esperar. Tinha evidências suficientes, sabia do plano, sabia que tinha pouco tempo. Na segunda-feira de manhã, ela tomaria uma atitude. Mesmo que significasse confrontar pessoas perigosas, mesmo que significasse colocar sua própria vida em risco, ela não permitiria que Isadora fosse vendida como um objeto. Aquela noite, Tia Neia mal conseguiu dormir. Em seu pequeno apartamento no bairro Floresta, ela organizou todas as fotos que havia tirado, escreveu tudo o que havia descoberto e tomou a decisão mais importante de sua vida. Na manhã seguinte, ela contaria tudo para Eduardo, e juntos eles salvariam Isadora. O relógio da parede marcava 3 da madrugada quando ela finalmente conseguiu adormecer, mas mesmo em sonhos, via o rostinho angelical de Isadora pedindo por proteção. E ela havia prometido proteger aquela criança, uma promessa que cumpriria, custasse o que custasse. O domingo amanheceu com um céu cinzento sobre Belo Horizonte, espelhando a angústia que tomava conta do coração de Tia Neia. Ela havia passado a madrugada acordada, organizando mentalmente como contaria tudo para Eduardo. Sabia que tinha poucas horas antes que fosse tarde demais. Chegou ao casarão às 7 da manhã, usando sua chave como sempre fazia nos finais de semana quando a família precisava de seus serviços. A casa estava silenciosa, mas ela podia ouvir movimentos no andar superior. Eduardo costumava acordar cedo mesmo nos domingos para ler jornais e responder e-mails. Preparou o café com mãos trêmulas, ensaiando mentalmente as palavras que usaria. Como explicar para um pai que a mulher em quem ele confiava estava planejando vender sua filha? Por volta das 8 horas, Eduardo desceu para o café da manhã. Usava uma camiseta polo azul marinho e bermuda jeans, um visual mais casual que contrastava com a seriedade que tia Neia via em seus olhos. Bom dia, Neia. Você está aqui cedo hoje. Bom dia, doutor Eduardo. Eu preciso conversar com o senhor sobre uma coisa muito importante. Eduardo notou imediatamente a tensão na voz da funcionária. O que aconteceu? É sobre a Isa? É sim, doutor. Mas é uma conversa que precisa ser só entre nós, sem a dona Lúcia por perto. O semblante de Eduardo se tornou grave. Elas ainda estão dormindo. Podemos conversar agora. Vamos para o escritório. No escritório, com a porta fechada, tia Neia respirou fundo antes de começar. Eduardo se sentou atrás da mesa, e ela permaneceu de pé, segurando firmemente sua bolsa onde estavam todas as evidências. Doutor Eduardo, o que eu vou contar vai ser muito difícil de ouvir, mas preciso que o senhor me escute até o final. Estou ouvindo, Neia. A dona Lúcia, ela não é quem o senhor pensa que é. Ela se casou com o senhor para sequestrar a Isadora. Eduardo se levantou bruscamente da cadeira. Neia, isso é uma acusação muito séria. Você tem certeza do que está dizendo? Tenho, doutor. E tenho provas. Tia Neia pegou seu celular e começou a mostrar as fotos que havia tirado. Olha aqui, remédios para deixar criança sedada. Fotos da Isadora que foram tiradas escondido. Uma lista com nomes de crianças e valores em dinheiro. Eduardo pegou o celular com mãos trêmulas, observando cada imagem. Seu rosto foi empalidecendo conforme ele processava o que estava vendo. Meu Deus, isso não pode ser verdade. E tem mais, doutor. Ontem eu fui até o endereço que encontrei nas coisas dela. Conversei com uma mulher chamada Valdete Santos. Ela me contou tudo, é uma rede de tráfico de crianças. A dona Lúcia já vendeu outras crianças, e a Isadora é a próxima. Eduardo se deixou cair na cadeira, passando as mãos pelos cabelos em desespero. Como eu não percebi? Como pude ser tão cego? O senhor confiou, doutor. Não é culpa sua. Essas pessoas são muito espertas, sabem como enganar. A Valdete, ela disse quando
Quando iam levar a Isa? Semana que vem. Disse que está tudo planejado para quando o senhor viajar a trabalho. Eduardo se levantou novamente, desta vez com determinação. Temos que chamar a polícia agora mesmo. Doutor, espera. Tia Neia segurou o braço dele. Se a gente chamar a polícia agora, a dona Lúcia pode desconfiar e antecipar o plano. Ou pode fugir e a gente nunca mais encontrar essas outras crianças que estão na lista. Então o que você sugere? Vamos fingir que não sabemos de nada. Vou continuar vigiando ela, e o senhor vai agir normal. Mas não deixe a Isadora sozinha com ela nem por um minuto. Nesse momento, ouviram passos na escada. Lúcia estava descendo. Eduardo? Você está aí? A voz dela ecoou pelo corredor. Eduardo e tia Neia se entreolharam. Ele respirou fundo, tentando se compor. Estou aqui no escritório, amor. Só conversando com a Neia sobre a agenda da semana. Lúcia apareceu na porta do escritório. Usava um robe de seda rosa e estava com os cabelos desarrumados, mas seus olhos estavam alertas, desconfiados. Conversando sobre o que exatamente? Sobre as refeições da Isa esta semana, improvisou Eduardo rapidamente. A Neia queria saber se tem alguma viagem marcada. Ah! Lúcia relaxou um pouco, mas continuou observando os dois com atenção. E tem? Não, vou ficar em casa esta semana toda. Quero passar mais tempo com a família. Tia Neia viu um flash de pânico nos olhos de Lúcia antes dela conseguir disfarçar. Que bom! A Isa vai adorar ter o papai por perto. Onde ela está? Perguntou Eduardo. Ainda dormindo. Ontem foi um dia cansativo no zoológico. Vou subir para ver ela, disse Eduardo, saindo do escritório. Lúcia e tia Neia ficaram sozinhas por alguns segundos. O silêncio entre elas estava carregado de tensão. Neia, posso perguntar uma coisa? Claro, dona Lúcia. Você não acha que está sendo superprotetora com a Isadora? Às vezes tenho a impressão de que você não confia em mim. Tia Neia a encarou diretamente nos olhos. Dona Lúcia, eu cuido dessa menina há 5 anos. Ela é como se fosse minha neta. Claro que eu vou proteger ela de qualquer coisa que possa machucá-la. Qualquer coisa como o quê? Qualquer coisa, dona Lúcia. Qualquer coisa mesmo. O olhar entre as duas mulheres se manteve por longos segundos. Lúcia foi a primeira a desviar os olhos. Bom, vou tomar café. Pode preparar panquecas para Isa? Ela adora. Quando Lúcia saiu, tia Neia sentiu que a guerra estava declarada. Lúcia desconfiava que ela sabia de alguma coisa, e isso tornava a situação ainda mais perigosa. Eduardo voltou do quarto de Isadora alguns minutos depois, trazendo a menina pela mão. A pequena usava um pijama de unicórnios e estava com os cabelos bagunçados de quem acabará de acordar. Tia Neia, exclamou ela, correndo para abraçar a funcionária. Bom dia! Bom dia, minha princesa linda, disse tia Neia, abraçando a menina com força. Dormiu bem? Dormi. Sonhei com os elefantes do zoológico. Durante o café da manhã na cozinha, Eduardo havia insistido para que tomassem café ali, em vez da sala de jantar formal. Tia Neia observou cada interação entre Lúcia e Isadora. Agora que sabia a verdade, podia ver sinais que antes havia ignorado, a forma como Lúcia evitava demonstrações genuínas de carinho, como seus sorrisos para a menina eram forçados, como ela ficava tensa sempre que Isadora se aproximava demais. Tia Lúcia, hoje nós vamos passear? Perguntou Isadora inocentemente. Não, querida. Hoje vamos ficar em casa. O papai vai passar o dia com a gente. Eduardo notou o alívio na voz de Lúcia ao saber que ele estaria presente. Na verdade, disse Eduardo, que tal se formos todos ao Parque da Pampulha? Está um dia bonito, mesmo com as nuvens. Oba! Gritou Isadora. Posso levar minha pipa nova? Claro, princesa. Lúcia ficou visivelmente contrariada. Eduardo, amor, você não acha que é melhor ficarmos em casa? Está meio nublado. Um pouco de ar fresco vai fazer bem para todos nós, insistiu Eduardo,
e havia uma firmeza em sua voz que Lúcia não estava acostumada a ouvir. Enquanto a família se preparava para sair, tia Neia arrumou a cozinha pensando nos próximos passos. Ela e Eduardo haviam combinado sinais discretos. Se alguma coisa saísse do controle, ela ligaria imediatamente para ele. E se Lúcia tentasse sair sozinha com Isadora, ela a seguiria, mesmo que isso significasse revelar que sabia de tudo. Quando eles saíram para o parque, tia Neia ficou na casa, mas com os olhos grudados na janela e o celular sempre à mão. Havia uma sensação de que a tempestade estava prestes a desabar sobre todos eles. Por volta do meio-dia, seu celular tocou. Era Eduardo. Neia, a Lúcia está agindo muito estranha. Ficou nervosa quando a Isa se afastou alguns metros para brincar. E ela está mexendo no celular sem parar. Doutor, não deixe a menina sozinha nem por um segundo. E se a dona Lúcia quiser ir embora antes do senhor, inventa qualquer desculpa para não deixar. Pode deixar. Neia, obrigado por ter descoberto isso. Não sei o que seria da Isa se você não tivesse percebido. A Isadora é minha menina também, doutor. Eu daria minha vida por ela. Quando desligou o telefone, tia Neia olhou pela janela para o jardim onde Isadora brincava todas as manhãs com as borboletas. Em poucos dias, se ela não tivesse descoberto a tempo, aquele jardim estaria vazio para sempre. Mas agora ela sabia a verdade. E não descansaria até que Isadora estivesse segura e que Lúcia pagasse por todos os seus crimes. A batalha estava apenas começando, mas tia Neia estava determinada a vencê-la, nem que fosse a última coisa que fizesse em sua vida. Segunda-feira chegou carregada de tensão. Tia Neia acordou às 5 da manhã, com o estômago embrulhado de nervosismo. Sabia que aquele seria um dia decisivo. Eduardo havia prometido que confrontaria Lúcia assim que tivesse uma oportunidade segura, e eles haviam combinado um plano para proteger Isadora. Chegou ao casarão às 6h30, encontrando a casa ainda silenciosa. Preparou o café como sempre, mas desta vez verificou discretamente se todas as portas e janelas estavam trancadas. Não podia correr o risco de Lúcia tentar fugir com Isadora. Por volta das 7 horas, Eduardo desceu para tomar café. Seus olhos estavam vermelhos, como se ele não tivesse dormido bem. Bom dia, Neia. Passei a noite toda pensando em como vamos fazer isso. Bom dia, doutor. E chegou a alguma conclusão? Sim. Vou confrontá-la hoje, mas primeiro preciso ter certeza absoluta de que a Isa está segura. Você pode ficar aqui o dia todo? Claro, doutor. Nem que eu tenha que dormir aqui, não saio de perto da Isadora. Eduardo assentiu, mas antes que pudesse responder, ouviram passos na escada. Era Lúcia, descendo mais cedo que o habitual. Ela usava uma blusa vermelha e calça jeans escura, e carregava uma bolsa grande, maior do que costumava usar para atividades normais. Bom dia, disse ela, mas sua voz soava tensa. Eduardo, amor, hoje vou levar a Isa para conhecer umas amigas minhas. Pode ser que demoremos um pouco. Eduardo e tia Neia trocaram um olhar rápido. O plano de Lúcia estava sendo antecipado. Que amigas são essas? Perguntou Eduardo, mantendo a voz casual. Ah, umas colegas da faculdade que têm filhos da idade da Isa. Pensei que seria bom para ela socializar com outras crianças. Interessante. Onde elas moram? Eminência. Em Contagem. Num condomínio bem legal por lá. Tia Neia notou a hesitação na resposta de Lúcia. Ela estava claramente improvisando. Sabe o que é, amor, disse Eduardo, levantando-se da mesa. Hoje eu cancelei todas as reuniões. Que tal se eu for junto? Gostaria de conhecer suas amigas. O pânico nos olhos de Lúcia foi instantâneo, embora ela tentasse disfarçar. Ah, não precisa, Eduardo. Você trabalha tanto, aproveita para descansar. Mas eu quero ir. Há quanto tempo não fazemos um programa em família? É que, elas são meio tímidas com pessoas estranhas. Talvez seja melhor eu ir sozinha com a Isa desta vez. Eduardo se aproximou de Lúcia, e tia Neia podia ver a tensão crescendo entre eles. Lúcia, desde quando minhas amigas ficam tímidas comigo?
Eu sou o marido. Desde quando elas são suas amigas? A irritação na voz de Lúcia estava começando a vazar. São minhas amigas, Eduardo. Claro, me desculpe. Falei errado. Eduardo recuou estrategicamente. Mas ainda assim gostaria de ir. Nesse momento, Isadora desceu correndo a escada, já vestida com seu uniforme escolar. Bom dia, todo mundo, cantarolou ela, correndo para abraçar tia Neia. Hoje tem aula de educação física. Vou jogar futebol. Eduardo se ajoelhou na altura da filha. Princesa, a tia Lúcia disse que hoje vocês vão visitar umas amigas em vez de ir para a escola. Isadora franziu a testinha. Mas eu quero ir para a escola, papai. Hoje a tia Marina vai ensinar sobre os planetas. Isa, querida, interrompeu Lúcia, com uma voz forçadamente doce, as amigas da tia Lúcia têm uma filhinha da sua idade que está muito ansiosa para te conhecer. Não quer fazer uma nova amiguinha? Posso conhecer ela outro dia? Hoje eu quero mesmo ir para a escola. Tia Neia observou a frustração crescendo no rosto de Lúcia. A mulher estava claramente perdendo o controle da situação. Isa, você vai comigo hoje, e ponto final, disse Lúcia, com uma firmeza que assustou a menina. Lúcia! Eduardo se levantou bruscamente. Não fale assim com a minha filha. Ela precisa aprender a obedecer quando um adulto fala com ela. Ela é obediente. Mas também tem direito de expressar suas preferências. Isadora, sentindo a tensão no ar, se aproximou de tia Neia e segurou sua mão. Tia Neia, eu fiz alguma coisa errada? Claro que não, minha princesa. Você não fez nada errado. Lúcia olhou para tia Neia com raiva. Neia, você não deveria interferir em assuntos de família. A Isadora é família minha também, respondeu tia Neia, levantando a voz pela primeira vez em 14 anos de trabalho naquela casa. Eu cuido dessa menina desde que ela nasceu. Você é funcionária aqui. Não confunda as coisas. O silêncio que se seguiu foi pesado. Eduardo observava a troca entre as duas mulheres, percebendo que havia muito mais acontecendo do que uma simples discussão sobre horários. Lúcia, disse Eduardo lentamente, posso falar com você em particular? Agora não, Eduardo. Estou atrasada. Atrasada para quê? Você ainda nem ligou para suas amigas para confirmar o horário. Lúcia percebeu que havia se complicado. Eu já confirmei ontem à noite. Engraçado. Ontem à noite você estava assistindo filme comigo na sala até às 10 horas. Quando exatamente você ligou? A tensão estava se tornando insuportável. Isadora começou a chorar baixinho, assustada com a discussão entre os adultos. Por que vocês estão brigando? Perguntou ela entre soluços. Tia Neia se ajoelhou ao lado da menina e a abraçou. Não estamos brigando, meu amor. É só uma conversinha de adultos. Eduardo tomou uma decisão. Lúcia, vamos conversar no escritório. Agora. Eduardo, eu realmente preciso sair. Agora, Lúcia. A firmeza na voz de Eduardo fez Lúcia recuar. Ela olhou para Isadora, depois para a tia Neia, calculando suas opções. Está bem. Mas vai ser rápido. Quando eles saíram para o escritório, tia Neia segurou Isadora no colo e a carregou para a cozinha. Minha princesa, que tal a gente fazer um bolo enquanto o papai e a tia Lúcia conversam? Pode ser de chocolate. Pode ser do sabor que você quiser. No escritório, Eduardo fechou a porta e se virou para encarar Lúcia. Ela estava encostada na parede, com os braços cruzados, numa postura defensiva. Lúcia, vou fazer uma pergunta, e quero que você seja completamente honesta comigo. Que pergunta? Eduardo respirou fundo. Quem é Valdete Santos? A cor sumiu do rosto de Lúcia. Eu não sei quem é essa pessoa. Não minta para mim, Lúcia. Eu sei sobre os remédios. Sei sobre as fotos. Sei sobre a lista de crianças. Sei sobre tudo. Lúcia permaneceu em silêncio por alguns segundos, processando o que Eduardo havia dito.
Quando falou, sua voz estava diferente, mais fria, sem o fingimento doce dos últimos meses. Como você descobriu? Isso não importa. O que importa é que eu sei que você se casou comigo para sequestrar minha filha. Sequestrar é uma palavra muito forte, Eduardo. Então como você chamaria? Lúcia deu de ombros, como se estivessem discutindo sobre o cardápio do jantar. Realocação. A Isadora ia para uma família que realmente precisa de uma filha. Em troca de dinheiro. Em troca de uma oportunidade melhor para ela. Eduardo sentiu náusea ao ouvir a frieza na voz da mulher com quem havia dividido a cama nos últimos meses. Lúcia, quantas crianças você já realocou? A Isadora seria a quinta. Meu Deus! Eduardo se deixou cair na cadeira. Você é um monstro. Eu sou uma sobrevivente, Eduardo. Você não sabe o que é crescer sem nada, sem ninguém. Essas crianças ricas e mimadas não sabem valorizar o que têm. A Isadora tem 5 anos, Lúcia. 5 anos. E vai crescer pensando que o mundo lhe deve tudo. Pelo menos com a nova família ela vai aprender a valorizar as coisas. Eduardo se levantou novamente, desta vez com raiva. Você está maluca se pensa que vou deixar você encostar um dedo na minha filha. Você não tem escolha, Eduardo. Se você me denunciar, eu desapareço e você nunca mais vai saber onde estão as outras crianças. Quer ter isso na sua consciência? Você está me chantageando? Estou sendo prática. Deixe eu levar a Isadora hoje, e depois eu desapareço da sua vida. Todo mundo sai ganhando. Exceto a minha filha, que vai ser vendida como um objeto. A sua filha vai ser amada por pessoas que realmente querem uma criança. Eduardo olhou para Lúcia como se estivesse vendo-a pela primeira vez. A máscara havia finalmente caído completamente, revelando alguém que ele jamais poderia ter imaginado que existia. Lúcia, você tem 2 opções, ou você se entrega agora mesmo, ou eu chamo a polícia e você nunca mais vai ver a luz do dia. Lúcia sorriu friamente. Você está subestimando a situação, Eduardo. Eu não estou sozinha nisso. Se você me prejudicar, vai prejudicar muita gente poderosa. Que tipo de gente? Gente que você não vai querer como inimiga. Nesse momento, da cozinha, chegou até eles o som da risada de Isadora, misturando ingredientes com tia Neia. O som pareceu ecoar pelo escritório como um lembrete do que estava em jogo. Eduardo olhou para Lúcia uma última vez. Eu vou salvar minha filha, Lúcia. E vou fazer você pagar por todos os crimes que cometeu. Boa sorte tentando provar alguma coisa. Mas quando Eduardo abriu a porta do escritório, encontrou tia Neia parada do lado de fora, segurando seu celular. Desculpa, doutor Eduardo, mas eu ouvi tudo. E gravei tudo também. O rosto de Lúcia se transformou numa máscara de puro ódio. Sua doméstica intrometida. Essa doméstica intrometida acabou de salvar sua filha, disse tia Neia, encarando Lúcia sem medo. E agora toda essa conversa está gravada no meu celular. Eduardo sorriu pela primeira vez em dias. Parece que acabou o jogo, Lúcia. Mas Lúcia, encurralada, ainda tinha uma carta na manga. Vocês não sabem com quem estão mexendo, disse ela, pegando o celular e discando um número. Alô? É a emergência. Preciso que venham aqui agora. A guerra estava longe de terminar, mas agora, finalmente, tia Neia e Eduardo sabiam exatamente contra quem estavam lutando. A tensão no escritório era palpável quando Lúcia desligou o telefone. Eduardo e tia Neia observavam cada movimento dela, sabendo que uma mulher encurralada poderia ser extremamente perigosa. Para quem você ligou? Perguntou Eduardo, mas antes que Lúcia pudesse responder, o som de pneuzinhos correndo pela casa os interrompeu. Papai! Tia Neia! Onde vocês estão? A voz alegre de Isadora ecoava pelo corredor. Estamos aqui, minha princesa, gritou tia Neia, saindo rapidamente do escritório para interceptar a menina antes que ela presenciasse qualquer coisa que pudesse assustá-la. Encontrou Isadora no hall, com as mãozinhas sujas de farinha e um sorriso radiante no rosto. Tia Neia, o bolo já está no forno.
Posso lamber a tigela? Claro, meu amor. Vamos para a cozinha lavar suas mãozinhas primeiro. Enquanto levava Isadora para longe da confusão, tia Néia ouviu Eduardo falando com Lúcia em tom baixo mas firme. Lúcia, independente de para quem você ligou, isso vai acabar hoje. Não vou permitir que você coloque minha filha em perigo nem por mais um segundo. Na cozinha, tia Néia ajudou Isadora a lavar as mãos enquanto mantinha os ouvidos atentos aos sons vindos do escritório. A menina estava alegremente alheia ao drama que se desenrolava a poucos metros de distância. Tia Néia, por que o papai e a tia Lúcia estavam conversando com voz brava? Às vezes os adultos precisam resolver coisas importantes, meu amor. Não é nada para você se preocupar. Mas eu não gosto quando as pessoas falam alto. Fica igual quando a mamãe do céu ficava doente e gritava. O coração de tia Néia se apertou. Isadora raramente falava sobre as últimas semanas de vida de sua mãe biológica, quando Clarissa estava muito doente e às vezes ficava irritada por causa da dor. Minha princesa, vem cá. Tia Néia se ajoelhou e abraçou a menina. Não importa o que aconteça, a tia Néia sempre vai estar aqui para cuidar de você, está bem? Sempre, sempre. Sempre, sempre. Nesse momento, ouviram o som de uma campainha tocando. Eduardo apareceu na porta da cozinha, com o rosto tenso. Néia, pode levar a Isa para o quarto dela? E feche a porta. Claro, doutor. Vem, Isadora, vamos brincar lá em cima enquanto o bolo assa. Mas eu quero ver quem chegou. Depois a gente vê, meu amor. Agora vamos brincar com suas bonecas. Tia Néia subiu as escadas carregando Isadora no colo, mas assim que chegaram ao quarto da menina, ela encostou a orelha na porta para tentar ouvir o que estava acontecendo lá embaixo. Ouviu vozes masculinas desconhecidas conversando com Eduardo e Lúcia no hall de entrada. As vozes eram baixas, mas o tom era claramente tenso. Isadora, você quer brincar de escolinha? Perguntou tia Néia, tentando distrair a menina enquanto prestava atenção aos sons vindos do andar inferior. Quero. Eu vou ser a professora e você vai ser a aluna. Enquanto Isadora organizava suas bonecas e livrinhos infantis para a brincadeira, tia Néia ouviu passos subindo a escada. Seu coração acelerou, e se fossem os cúmplices de Lúcia vindo buscar Isadora? Alguém bateu suavemente na porta. Néia? Sou eu, Eduardo. Posso entrar? Ela abriu a porta rapidamente. Eduardo entrou e fechou a porta atrás de si, mas seu rosto estava mais relaxado do que antes. Papai! Isadora correu para abraçá-lo. Vem brincar de escolinha com a gente. Claro, princesa. Mas primeiro o papai precisa conversar rapidinho com a tia Néia. Eduardo se aproximou de tia Néia e sussurrou. A polícia chegou. Eu liguei para um amigo delegado enquanto você estava aqui com a Isa. A Lúcia tentou inventar uma história de que nós estávamos ameaçando ela, mas quando mostraram a gravação do seu celular, ela não teve saída. E agora? Agora eles vão levá-la para depor. E vão investigar essa rede toda. Mas precisamos manter a Isa longe de tudo isso. Papai, do que vocês estão sussurrando? Perguntou Isadora, olhando curiosa para os dois adultos. Estávamos falando sobre uma surpresa, princesa, improvisou Eduardo. Que tal se hoje a gente não fosse para a escola e ficasse brincando em casa mesmo? Oba! Posso chamar a vovó Célia para brincar com a gente? Eduardo sorriu. Célia era mãe de Clarissa, que morava em São Paulo mas visitava Isadora sempre que podia. Claro. Vou ligar para ela agora. Desceram juntos para o andar inferior. No hall de entrada, tia Néia viu Lúcia algemada entre dois policiais. A mulher que durante meses havia fingido ser uma madrasta carinhosa agora mostrava seu verdadeiro rosto, frio, calculista, e sem demonstrar nenhum remorso. Quando Lúcia viu Isadora, tentou forçar um último sorriso. Tchau, Isadora. Se cuida, tá? Isadora se escondeu atrás da perna de Eduardo, instintivamente desconfiada. Papai, por que a tia Lúcia está com esses senhores? Ela vai viajar por um tempo, princesa. Vai conhecer lugares novos.
Um dos policiais se aproximou de Eduardo. Doutor Eduardo, vamos precisar que o senhor vá à delegacia hoje à tarde para formalizar a denúncia. E a funcionária também. Claro. A Isadora vai ficar com a avó. Após a saída da polícia com Lúcia, a casa ficou em silêncio. Eduardo se sentou no sofá da sala e puxou Isadora para o colo. Papai, a tia Lúcia vai voltar. Eduardo trocou um olhar com tia Neia antes de responder. Não, princesa. Ela não vai voltar. Por quê? Por quê? Porque às vezes as pessoas mudam de planos e vão morar em outros lugares. Isadora pareceu processar essa informação por alguns segundos. Papai, eu posso falar uma coisa? Claro, meu amor. Eu não gostava muito quando a tia Lúcia me levava para passear. Ela ficava nervosa e me dava um remédio que me deixava com muito sono. Eduardo sentiu uma pontada no coração. Por que você nunca me contou isso? Ela disse que era segredo nosso. Que papais não entendem brincadeiras de menina. Princesa, você pode contar qualquer coisa para o papai. Nunca é certo um adulto pedir para você guardar segredos dos seus pais. A tia Neia também falou isso. Eduardo olhou para a tia Neia com gratidão profunda. A tia Neia estava certa. Ela sempre está certa quando se trata de cuidar de você. Naquele momento, o telefone tocou. Era a Célia, a avó de Isadora, retornando a ligação de Eduardo. Célia? É o Eduardo. Aconteceram algumas coisas aqui e eu gostaria que você viesse passar uns dias conosco. Não, não é nada grave, mas seria bom ter você por perto da Isa. Pode vir hoje mesmo? Ótimo. Eu explico tudo quando você chegar. Depois de desligar, Eduardo se virou para a tia Neia. Neia, não tenho palavras para agradecer o que você fez. Você salvou minha filha. Doutor Eduardo, essa menina é minha família também. Eu faria qualquer coisa por ela. E eu sei disso. Por isso quero que você saiba que, a partir de hoje, sua situação aqui vai mudar. Não quero mais que você seja apenas uma funcionária. Quero que você seja parte oficial da família. Tia Neia sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Doutor, eu. Papai, isso quer dizer que a tia Neia vai morar aqui com a gente? Perguntou Isadora, animada. Se ela quiser, respondeu Eduardo. Tem um quarto de empregada aqui que pode ser reformado. E seu salário vai aumentar consideravelmente. Doutor Eduardo, eu não sei o que dizer. Diga que sim, tia Neia, pediu Isadora. Assim você pode me contar histórias todos os dias antes de dormir. Tia Neia olhou para aquela menina que havia se tornado o centro do seu mundo, e depois para Eduardo, que a observava com sincera gratidão. Claro que sim, minha princesa. A tia Neia vai ficar aqui para sempre. Enquanto as três se abraçavam na sala, o cheiro do bolo de chocolate chegou até eles vindo da cozinha. Era um aroma de casa, de família, de segurança. Lá fora, Belo Horizonte seguia sua rotina normal, mas dentro daquele casarão na Pampulha, uma nova família estava se formando, não pelos laços de sangue, mas pelos laços do amor verdadeiro e da proteção mútua. A batalha estava ganha, mas tia Neia sabia que a guerra contra aqueles que maltratavam crianças nunca terminaria completamente. Por isso, ela ficaria ali, vigilante, protegendo Isadora e qualquer criança que precisasse de sua proteção. Porque algumas pessoas nascem para ser guardiãs, e tia Neia havia finalmente encontrado seu verdadeiro propósito na vida. 3 dias após a prisão de Lúcia, a Delegacia de Polícia Civil de Belo Horizonte fervia com uma das maiores operações contra tráfico infantil da década. Eduardo e tia Neia haviam prestado depoimentos detalhados, e as evidências encontradas no quarto de Lúcia haviam levado os investigadores a uma rede muito mais ampla do que imaginavam inicialmente. O delegado responsável pelo caso, Dr. Marcelo Ferreira, era um homem de 50 anos, com cabelos grisalhos e olhar experiente. Ele havia trabalhado em casos de crimes contra crianças durante toda a sua carreira, mas raramente havia visto uma operação tão bem organizada. Doutor Eduardo, disse ele durante uma reunião na delegacia, as informações que vocês forneceram nos levaram a descobrir algo muito maior. A Lúcia não era apenas uma criminosa isolada.
Ela fazia parte de uma organização internacional de tráfico de crianças. Eduardo, que estava sentado ao lado de tia Neia na sala do delegado, sentiu o estômago revirar. Internacional. Sim. Encontramos contatos com pessoas no Paraguai, na Bolívia e até mesmo na Europa. Crianças brasileiras de famílias abastadas eram encomendadas por famílias estrangeiras que pagavam fortunas por elas. Tia Neia balançou a cabeça em horror. Quantas crianças, doutor delegado? Até agora identificamos pelo menos 15 casos nos últimos 3 anos. Algumas já foram localizadas e estão sendo reunidas com suas famílias verdadeiras. Outras. O delegado hesitou. Outras ainda estamos procurando. Eduardo passou as mãos pelos cabelos. Como eu pude ser tão cego? Como não percebi nada? Doutor Eduardo, essas pessoas são profissionais. Elas estudam suas vítimas por meses antes de agir. A Lúcia provavelmente investigou sua família muito antes de se aproximar do senhor. Ela sabia sobre a morte da Clarissa? Sabia. Inclusive, descobrimos que ela frequentava os mesmos lugares que o senhor alguns meses antes de vocês se conhecerem por acaso naquela festa beneficente. Ela criou várias oportunidades para que vocês se esbarrassem. Tia Neia sentiu um arrepio. Isso quer dizer que ela estava planejando desde o início? Exatamente. E não foi a primeira vez. Encontramos evidências de que ela usou a mesma estratégia com pelo menos outros 2 viúvos ricos em Belo Horizonte e São Paulo. Eduardo se levantou da cadeira e começou a andar pela sala. E as outras crianças? As que estavam na lista. Algumas conseguimos localizar a tempo. Outras. O delegado abriu uma pasta com fotos. Precisamos da ajuda de vocês para identificar se conhecem alguma dessas famílias. As fotos mostravam crianças de diferentes idades, todas com roupas de qualidade, claramente de famílias abastadas. Eduardo reconheceu 2 delas. Esta aqui é o filho do Roberto Mendes, dono da rede de supermercados. E esta menina, acho que já vi em festas da escola da Isa. O filho do Roberto Mendes desapareceu há 6 meses. A família pagou o resgate, mas a criança nunca foi devolvida. O silêncio na sala foi pesado. Tia Neia quebrou o silêncio com uma pergunta que estava martelando em sua cabeça. Doutor delegado, e a Valdete Santos? Ela foi presa também. Sim, foi uma das primeiras. E ela está colaborando com as investigações. Na verdade, descobrimos que ela própria foi vítima dessa rede quando criança. Como assim? Valdete foi sequestrada quando tinha 8 anos, em Januária, interior de Minas. Passou anos sendo explorada até que conseguiu se libertar quando ficou adulta. Mas em vez de procurar ajuda, ela se tornou parte do sistema. É um padrão que vemos em alguns casos, vítimas que se tornam algozes. Eduardo voltou a se sentar. E agora? O que acontece com a Lúcia? Ela vai responder por formação de quadrilha, tráfico de crianças, sequestro e vários outros crimes. Provavelmente vai pegar mais de 20 anos de prisão. Mas o mais importante é que, com a colaboração dela e da Valdete, conseguimos desmantelar toda a rede. Ela está colaborando? No início resistiu, mas quando mostrou que seus comparsas a abandonaram e que ela sozinha seria responsabilizada por tudo, decidiu falar. Às vezes o medo fala mais alto que a lealdade entre criminosos. Tia Neia pensou em Isadora, que estava em casa com a avó Célia, brincando no jardim sem saber de nada do que estava acontecendo. E a Isadora? Ela vai precisar depor. Não. Ela é muito pequena, e vocês já forneceram todas as informações necessárias. Vamos poupá-la de todo esse processo. A única coisa que precisamos é de um acompanhamento psicológico para ter certeza de que ela não foi traumatizada. Eduardo assentiu. Já marquei com uma psicóloga infantil. A primeira consulta é amanhã. Quando saíram da delegacia, Eduardo e tia Neia caminharam em silêncio até o carro. O sol de março estava forte, mas ambos sentiam um frio estranho ao pensar em tudo o que poderia ter acontecido. Neia, disse Eduardo quando entraram no BMW, eu queria te pedir uma coisa. O que for, doutor Eduardo?
Eu sei que você já aceitou ficar morando conosco, mas queria que você soubesse que isso não é só por gratidão. É porque eu percebi que você é a pessoa que mais ama Isadora neste mundo, depois de mim. Tia Neia sentiu os olhos marejarem. Doutor, essa menina virou minha vida de cabeça para baixo. Quando eu comecei a trabalhar para vocês, eu tinha acabado de perder um bebê. Era meu primeiro filho, depois de anos tentando engravidar. Eduardo parou o carro no semáforo e olhou para ela com surpresa. Neia, eu não sabia. Ninguém sabia. Eu nunca falei sobre isso. Mas quando a Isadora nasceu, foi como se Deus tivesse colocado ela na minha vida para curar essa dor. Ela se tornou a filha que eu nunca pude ter. E por isso você a protegeu como uma mãe protegeria. Sim. E vou continuar protegendo até o dia que eu morrer. Chegaram em casa e encontraram Isadora no jardim com a avó Célia, uma senhora elegante de 65 anos, com cabelos brancos bem cuidados e sorriso acolhedor. A menina estava mostrando para a avó suas flores favoritas. Vovó, olha! Essas são as flores que as borboletas mais gostam. São lindas mesmo, minha netinha. E você sabe o nome delas? A tia Neia me ensinou. São lantanas. Eduardo sorriu ao ver a cena. Após tanta tensão e medo, ver Isadora brincando normalmente era um alívio imenso. Papai! Vovó! Isadora correu para abraçá-los. A vovó Célia está me ensinando a fazer pulseirinhas. Que legal, princesa, disse Eduardo, beijando a testa da filha. Vocês se divertiram hoje? Muito! E sabe o que mais? A tia Neia vai morar aqui com a gente para sempre. Célia olhou surpresa para Eduardo. É verdade isso? É sim. A Neia se tornou parte da família de verdade. Célia sorriu e abraçou tia Neia. Que bom! Sempre soube que você era especial para a Isa. A Clarissa costumava dizer que se alguma coisa acontecesse com ela, ficaria tranquila sabendo que a Neia estaria cuidando da nossa princesa. A dona Clarissa disse isso? Disse sim. Ela via como você olhava para Isadora. Dizia que era um olhar de mãe. Naquela noite, depois do jantar, quando Isadora já estava dormindo e Célia havia se retirado para o quarto de hóspedes, Eduardo e tia Neia se sentaram na varanda para conversar. Neia, tem uma coisa que eu venho pensando nesses últimos dias. O que é, doutor? Eu quero oficializar sua posição na vida da Isadora. Quero que você seja a tutora legal dela, caso alguma coisa aconteça comigo. Tia Neia ficou em choque. Doutor Eduardo, eu não sei se posso aceitar uma responsabilidade tão grande. Neia, você acabou de salvar a vida dela. Se isso não prova que você é a pessoa certa para cuidar dela, eu não sei o que prova. Mas e a família da dona Clarissa? A vovó Célia? A Célia já tem 65 anos. Ela adora a Isa, mas não teria condições físicas de criá-la se precisasse. E você? Você já é a mãe dela em tudo, menos no papel. Tia Neia olhou para as estrelas no céu de Belo Horizonte e pensou em tudo o que havia acontecido nas últimas semanas. Havia arriscado tudo para proteger Isadora, e agora Eduardo estava oferecendo a ela o que mais desejava no mundo, ser oficialmente a mãe daquela menina. Se é isso que o senhor quer, e se é o melhor para Isadora, então eu aceito. É o que eu mais quero no mundo. E tenho certeza de que é o melhor para ela também. Naquela noite, tia Neia foi dormir em seu novo quarto, que Eduardo havia mandado reformar completamente, sabendo que sua vida havia mudado para sempre. Não era mais apenas uma funcionária. Era mãe, era protetora, era guardiã de um tesouro que quase havia sido perdido. E enquanto ouvia os sons suaves da casa adormecida, sabia que havia encontrado finalmente seu verdadeiro lar. Um lar onde o amor verdadeiro havia vencido o mal, e onde uma menina de 5 anos poderia crescer segura, protegida por quem realmente a amava. Do quarto ao lado, chegavam até ela os sons suaves da respiração de Isadora dormindo. Era o som mais doce do mundo, o som da inocência protegida, do amor que venceu o medo, da família que se forma não pelo sangue, mas pela escolha de amar e proteger.
6 meses haviam se passado desde a prisão de Lúcia, e a vida no casarão da Pampulha havia encontrado uma nova rotina. Era uma manhã ensolarada de setembro quando tia Neia, agora oficialmente Neia Almeida, após Eduardo ter dado início ao processo de adoção que a tornaria mãe legal de Isadora, observava a menina brincando no jardim com uma desenvoltura que não demonstrava há muito tempo. Tia Neia! Olha quantas borboletas! Gritou Isadora, apontando para um grupo de borboletas monarca que dançavam entre as flores recém-plantadas. Elas lembram que chegou a primavera. São lindas mesmo, minha princesa, respondeu Neia do terraço, onde preparava um lanche especial. Hoje era um dia importante. Dr. Ricardo Moura, o psicólogo infantil que acompanhava Isadora desde o incidente, faria sua última avaliação. Eduardo apareceu na varanda, já vestido com terno social para mais um dia de trabalho. Desde os acontecimentos com Lúcia, ele havia reorganizado completamente sua agenda, priorizando estar presente na vida da filha. Como ela está hoje? Perguntou, observando Isadora que agora tentava fazer uma coroa de flores amarelas. Alegre como sempre. Acho que o Dr. Ricardo vai ficar satisfeito com o progresso dela. De fato, o progresso havia sido notável. Nas primeiras semanas após a revelação sobre Lúcia, Isadora havia apresentado alguns sintomas preocupantes, pesadelos ocasionais, medo de sair de casa sem o pai ou tia Neia, e uma desconfiança excessiva de pessoas estranhas. Mas com o apoio da família e o acompanhamento psicológico adequado, ela havia se recuperado de forma impressionante. Papai, vem brincar, chamou Isadora do jardim. Só um minutinho, princesa. O papai precisa terminar de se arrumar. Eduardo se virou para Neia com uma expressão séria. Neia, chegou uma notícia da delegacia ontem. Queria contar antes do Dr. Ricardo chegar. Sobre a Lúcia? Sobre o julgamento. Vai começar mês que vem. E eles encontraram mais 2 crianças. O rosto de Neia se iluminou. Vivas! Vivas e bem. Uma menina de 7 anos que estava na Argentina, e um menino de 6 que estava sendo criado por uma família no Uruguai. As famílias que os compraram nem sabiam que eram roubados, pensavam que era adoção legal. Graças a Deus, murmurou Neia, fazendo o sinal da cruz. E as famílias verdadeiras? Estão sendo reunidas esta semana. O delegado disse que nosso depoimento foi fundamental para quebrar a rede toda. Naquele momento, a campainha tocou. Era Dr. Ricardo, um homem de 40 anos, calvo, com óculos redondos e um sorriso gentil que imediatamente conquistava a confiança das crianças. Bom dia! Como estão meus amigos da Pampulha? Dr. Ricardo. Isadora correu do jardim para abraçar o psicólogo. Olha o que eu fiz, mostrou orgulhosa sua coroa de flores. Ficou linda. Posso experimentar? Pode. Mas cuidado para não amassar. Durante a sessão, que aconteceu na sala de brinquedos que Eduardo havia montado especialmente para Isadora, Dr. Ricardo observou como a menina interagia com seus brinquedos, como falava sobre suas rotinas e, principalmente, como se referia ao período em que Lúcia esteve na casa. Isadora, você ainda lembra da tia Lúcia? Perguntou ele enquanto ela organizava uma casinha de bonecas. Lembro. Ela me dava um remédio ruim que me deixava com sono. Mas agora ela foi embora e não volta mais. E como você se sente sobre isso? Bem. Ela não gostava muito de mim, não é? Adultos que gostam de criança não dão remédio ruim. Dr. Ricardo trocou um olhar significativo com Eduardo e Neia, que observavam a sessão. A simplicidade e clareza com que Isadora processava os acontecimentos era impressionante. E agora? Como você se sente com sua família? Agora eu tenho o papai, a tia Neia que virou minha mãe de verdade, e a vovó Célia que vem nos visitar sempre. E tem o tio Marcão também. Marcão era Marcos, sobrinho de tia Neia e investigador particular que havia ajudado no caso. Após a resolução da situação, ele havia se tornado um visitante frequente da casa, desenvolvendo uma relação de tio carinhoso com Isadora. Depois da sessão com Isadora, Dr. Ricardo conversou reservadamente com Eduardo e Neia no escritório. Posso dizer que estou impressionado com a recuperação dela. Começou.
Crianças que passam por traumas como esse normalmente levam anos para se recuperar completamente. Mas a Isadora demonstra uma resiliência extraordinária. A que o senhor atribui isso? Perguntou Eduardo. Primeiro, ao fato de que ela não chegou a ser efetivamente removida de seu ambiente seguro. O trauma foi interrompido antes que se concretizasse totalmente. Segundo, e mais importante, ao ambiente de amor e segurança que vocês proporcionaram durante todo o processo de recuperação. Neia sentiu os olhos marejarem. Doutor, ela vai ficar bem. Ela já está bem. Na minha avaliação profissional, Isadora superou completamente o trauma. Ela compreendeu, dentro de sua capacidade infantil, que foi protegida pelas pessoas que realmente a amam. Isso fortaleceu seus vínculos ao invés de enfraquecê-los. Eduardo respirou aliviado. Então podemos considerar esse capítulo encerrado? Do ponto de vista psicológico, sim. Ela pode continuar sua vida normalmente. Claro que sempre estaremos atentos a qualquer sinal, mas acredito que não será necessário. Após a saída do Dr. Ricardo, a família se reuniu na sala para uma conversa que Eduardo vinha planejando há semanas. Isa, a tia Neia e eu queremos conversar com você sobre uma coisa muito especial. Sobre o que, papai? Eduardo se ajoelhou na altura da filha, com Neia ao lado. Você gostaria que a tia Neia fosse sua mamãe oficial? No papel também, não só no coração. Os olhos de Isadora se iluminaram. Ela pode ser minha mamãe de verdade? Pode sim. Se você quiser, nós podemos fazer um papel que diz que ela é sua mãe para sempre. E aí eu posso chamar ela de mamãe. Neia se ajoelhou também e segurou as mãozinhas da menina. Minha princesa, eu seria a pessoa mais feliz do mundo se você me chamasse de mamãe. Mamãe Neia, exclamou Isadora, pulando no colo de Neia. Agora eu tenho papai e mamãe de novo. Os três se abraçaram na sala, e Eduardo sentiu que finalmente sua família estava completa. Não da forma como havia imaginado quando Clarissa era viva, mas completa do jeito que a vida havia permitido. Naquela tarde, depois que Isadora foi brincar no quarto, Eduardo e Neia se sentaram no jardim para conversar sobre os próximos passos. Neia, ou devo dizer mamãe Neia, brincou Eduardo, quero que você saiba que esse processo de adoção não muda apenas a situação legal. Muda tudo. Você vai ser oficialmente mãe dela. Eu sei, Doutor Eduardo. E estou pronta para essa responsabilidade. Também quero que você saiba que, além da adoção, quero fazer uma doação para você. Uma quantia que garanta sua independência financeira e a da Isadora, caso algum dia eu não esteja mais aqui. Doutor, isso não é necessário. É sim, Neia. É necessário e é justo. Você salvou minha filha e se tornou a mãe que ela precisava. É o mínimo que posso fazer. Naquela noite, durante o jantar na cozinha, eles haviam abandonado a formalidade da sala de jantar, preferindo o ambiente mais acolhedor da cozinha. Isadora fez um anúncio que emocionou os dois adultos. Papai, mamãe Neia, eu quero contar uma coisa. O que é, princesa? Hoje eu sonhei com a mamãe do céu. Ela estava muito feliz porque agora eu tenho uma nova mamãe para cuidar de mim. Eduardo sentiu a garganta apertar. E o que mais ela disse no seu sonho? Ela disse que a mamãe Neia tem um coração igual ao dela. E que eu posso chamar ela de mamãe sem ficar triste, porque o amor não acaba nunca. Neia não conseguiu segurar as lágrimas. Minha princesa linda. Mamãe Neia, por que você está chorando? Porque eu estou muito feliz, meu amor. Muito, muito feliz. Depois de colocar Isadora para dormir, agora oficialmente como mãe, pela primeira vez, Neia se sentou na beira da cama e observou a menina dormindo peacefully. Pensou em toda a jornada que as havia trazido até ali, o medo, a descoberta terrível, a coragem de enfrentar o perigo. E agora, finalmente, a recompensa de ver aquela criança segura e amada. Do corredor, Eduardo apareceu na porta do quarto. Como está nossa menina? Nossa menina está bem. Muito bem. Eles saíram do quarto e caminharam juntos pelo corredor. Na parede, havia fotos da família, Eduardo e Clarissa com Isadora bebê, fotos de aniversários,
E agora, uma foto nova que haviam tirado no parque, os três juntos, sorrindo. Eduardo, disse Neia, parando diante das fotos, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você acha que a Clarissa aprovaria tudo isso? Eu me tornar mãe da Isadora? Eduardo olhou para a foto da falecida esposa e sorriu. Sabe, Neia, eu acho que a Clarissa planejou tudo isso lá do céu. Ela sempre dizia que você tinha um coração de mãe. Acho que ela sabia que um dia você seria exatamente o que a Isadora precisaria. Desceram juntos para a cozinha, onde Neia preparou um chá para os dois, uma rotina que haviam desenvolvido nas últimas semanas, um momento de conversa e planejamento ao final do dia. Sabe o que mais me impressiona? Disse Eduardo, mexendo o açúcar no chá. O que? Como a Isadora processou tudo isso. Ela transformou algo terrível em algo positivo. Ganhou uma mãe. Crianças têm essa capacidade, né? De encontrar luz mesmo nas situações mais escuras. E você, Neia? Como está processando tudo isso? Neia sorriu, um sorriso sereno e completo. Estou em paz, Eduardo. Pela primeira vez em muito tempo, estou completamente em paz. Tenho uma filha, tenho uma família, tenho um propósito. O que mais uma mulher pode querer na vida? Lá fora, a noite de Belo Horizonte se desenrolava normalmente, mas dentro daquele casarão na Pampulha, 3 pessoas haviam encontrado algo raro e precioso. Uma família formada não por acaso ou conveniência, mas por amor puro, proteção mútua e a coragem de fazer o que é certo. E no quarto do andar superior, uma menina de 5 anos dormia tranquila, sabendo que estava protegida por pessoas que a amavam verdadeiramente, uma lição que ela levaria para o resto da vida sobre o que realmente significa família. 2 anos depois, numa manhã ensolarada de março de 2026, Isadora corria pelo mesmo jardim onde tudo havia começado, mas agora com 7 anos e uma maturidade que impressionava a todos. Usava o uniforme de sua nova escola. Eduardo havia decidido transferi-la para um colégio menor e mais acolhedor, onde ela se sentia mais segura, e seus cabelos castanhos balançavam nas tranças que Neia fazia todas as manhãs com carinho. Mamãe Neia! Papai! Venham ver, gritou ela, apontando para uma borboleta diferente que havia pousado em suas lantanas favoritas. É uma espécie nova. Do terraço, Eduardo e Neia observavam a cena com sorrisos tranquilos. Eduardo, agora com 47 anos, tinha alguns fios a mais de cabelo grisalho, mas seus olhos demonstravam uma paz que não tinha muito tempo. Neia, oficialmente Neuza Aparecida Almeida há 1 ano e meio, irradiava a felicidade de uma mulher que havia encontrado seu verdadeiro lugar no mundo. Nossa filha virou especialista em borboletas, comentou Eduardo, tomando seu café matinal. Ela herdou isso da mãe biológica, respondeu Neia. A Clarissa também adorava jardins e bichinhos. A relação entre Eduardo e Neia havia evoluído para algo muito especial. Não eram marido e mulher, mas eram parceiros na criação de Isadora, unidos por um amor fraternal e pela responsabilidade compartilhada de cuidar da menina que ambos adoravam. Naquele dia, tinham um compromisso importante, o julgamento final de Lúcia Fernandes. Após meses de processo, chegará o dia da sentença, e eles haviam sido convidados para acompanhar como vítimas do crime. Vocês têm certeza de que querem ir? Perguntou Célia, que havia chegado na noite anterior para ficar com Isadora durante o julgamento. Não é obrigatório. Queremos sim, vovó, respondeu Eduardo. Precisamos ver essa história ser encerrada definitivamente. E tem mais, acrescentou Neia. O delegado disse que várias famílias das outras crianças vão estar lá. Queremos conhecê-las. Isadora se aproximou, ainda observando a borboleta que agora voava em círculos sobre sua cabeça. Papai, mamãe e Neia, vocês vão no lugar chato hoje. Vamos sim, princesa. Mas é importante para fechar uma história antiga. A história da tia Lúcia que não gostava de criança. Isso mesmo. Isadora pensou por alguns segundos, com a seriedade que às vezes demonstrava e que surpreendia os adultos. Posso falar uma coisa? Claro, meu amor. Eu sou feliz que a tia Lúcia tenha acontecido. Eduardo e Neia se entreolharam, surpresos. Por quê, princesa?
Porque se ela não tivesse acontecido, eu nunca ia descobrir que a mamãe Neia me ama igual uma mamãe de verdade. E vocês nunca iam descobrir que são uma família mesmo sem ser casados. A simplicidade e sabedoria da observação de Isadora deixaram os dois adultos emocionados. Você é uma menina muito sábia, sabia, disse Neia, abraçando a filha. A vovó Célia que me ensinou. Ela disse que todas as coisas ruins que acontecem têm um motivo bom escondido. No tribunal, algumas horas depois, Eduardo e Neia se sentaram na galeria reservada às vítimas. Ao lado deles, estavam outras 5 famílias que haviam passado pelo mesmo terror, pais e mães que quase perderam seus filhos para a rede criminosa desarticulada graças às evidências que eles haviam fornecido. Vocês são o casal Almeida? Perguntou uma senhora de cerca de 60 anos. Sou Marina Souza. Meu neto foi uma das crianças encontradas na Argentina. Como ele está? Perguntou Neia com interesse. Bem, graças a Deus. Levou alguns meses para se readaptar, mas agora está normal. E vocês? Como está a filhinha de vocês? Muito bem, respondeu Eduardo. Na verdade, o trauma acabou fortalecendo nossa família. Durante o julgamento, eles ouviram detalhes sobre a extensão da rede criminosa que deixaram todos estarrecidos. Lúcia havia sido responsável direta por 15 sequestros em 3 anos, movimentando mais de 2 milhões de reais. Valdete Santos, que já havia sido julgada em processo separado, pegara 12 anos de prisão, mas teve a pena reduzida por colaboração. Quando chegou o momento da sentença, o juiz Dr. Fernando Campos, um homem sério de 55 anos, foi claro e direto. Lúcia Fernandes da Silva, pelo crime de formação de quadrilha para tráfico de menores, sequestro qualificado, falsidade ideológica e outros crimes conexos, este tribunal a condena a 25 anos de reclusão em regime inicialmente fechado, sem direito à progressão de regime pelos primeiros 8 anos. Um murmúrio de satisfação percorreu a galeria das vítimas. 25 anos era uma sentença pesada, que garantia que Lúcia não representaria perigo para outras crianças por muito tempo. Eduardo segurou a mão de Neia. Acabou, sussurrou. Acabou, confirmou ela. Após o julgamento, as famílias se reuniram na cafeteria do fórum para conversar. Era um encontro que misturava alívio, gratidão e também a dor compartilhada do que todos haviam passado. Sabe o que mais me impressiona? Disse Roberto Mendes, o empresário cujo filho havia sido uma das vítimas. É como nossos filhos se recuperaram melhor que nós. É verdade, concordou Sandra, mãe de uma menina de 6 anos. Minha filha já esqueceu quase tudo. Nós que ainda temos pesadelos às vezes. Isso é natural, disse Neia. Criança tem uma capacidade de cura que nós adultos perdemos. Elas vivem mais o presente que o passado. E como vocês fizeram para superar? Perguntou Marina. Eduardo e Neia se entreolharam antes de responder. Amor, disse Eduardo simplesmente. Muito amor, muita presença, e a certeza de que a família é mais forte que qualquer mal. E também acrescentou Neia, a certeza de que cada criança é um tesouro que merece ser protegido. Não importa de onde venha ou quem sejam os pais. Criança é sagrada. Quando voltaram para casa no final da tarde, encontraram Isadora no jardim com Célia, plantando sementes de girassol. Papai! Mamãe Neia! Como foi no lugar chato? Foi bom, princesa. A história acabou bem. E agora a gente pode esquecer. Agora a gente pode esquecer e só lembrar das coisas boas, confirmou Neia. Naquela noite, durante o jantar na cozinha, que havia se tornado definitivamente o local preferido da família para as refeições, Isadora fez um anúncio que surpreendeu os adultos. Papai, mamãe Neia, eu quero fazer uma coisa. O que é, meu amor? Quero ajudar outras crianças que passam medo igual eu passei. Eduardo colocou o garfo no prato. Como assim, princesa? A vovó Célia me contou que tem muitas crianças que precisam de ajuda. Quero fazer alguma coisa para elas. Neia sorriu, orgulhosa da sensibilidade da filha. Que tipo de ajuda você gostaria de dar? Quero ensinar elas a cuidar de jardim e de borboletas. Porque quando a gente cuida de coisas bonitas, a gente esquece das coisas ruins.
Eduardo sentiu o coração se aquecer. Sua filha, aos 7 anos, já demonstrava uma generosidade e sabedoria que muitos adultos levavam uma vida inteira para desenvolver. Sabe o que é, Isa? Eu acho que isso é uma ótima ideia. Que tal se nós três montarmos um projeto? Que tipo de projeto? Um projeto para ensinar jardinagem para crianças carentes. Aqui mesmo em casa, nos fins de semana. Os olhos de Isadora brilharam. Sério? Elas podem vir aqui plantar flores? Podem sim. E a mamãe Néia pode ensinar a fazer bolo para elas também. E vocês topam isso? Perguntou Néia, emocionada com a ideia. Claro, disse Eduardo. Na verdade, venho pensando há meses em como retribuir tudo de bom que aconteceu na nossa vida. Acho que essa é a forma perfeita. 3 meses depois, numa manhã de sábado, o jardim do casarão na Pampulha estava cheio de vozes infantis alegres. 15 crianças entre 5 e 10 anos, vindas de abrigos e ONGs de Belo Horizonte, aprendiam a plantar sementes e cuidar de mudas sob a orientação de Isadora, que havia se tornado uma pequena professora dedicada. Olha só, pessoal, dizia ela, segurando uma muda de manjericão. Tem que fazer um buraquinho assim, colocar a plantinha com cuidado, e depois cobrir com terra. Mas não pode apertar muito. Eduardo observava da varanda, ao lado de Néia e de Marcos, o sobrinho de Néia que havia se tornado parte da família e ajudava no projeto como voluntário. Olha só nossa menina, comentou Néia com orgulho. Quem diria que uma criança que quase foi vítima viraria professora de outras crianças? Ela herdou sua vocação para cuidar, disse Eduardo. E sua generosidade, completou Marcos. Uma das crianças, um menino de 6 anos chamado João, se aproximou de Isadora com uma dúvida. Isa, e se eu não souber cuidar da minha plantinha em casa? Não se preocupa, João. A tia Marina vai te ensinar, respondeu ela, se referindo à assistente social que acompanhava o grupo. E no próximo sábado você traz ela aqui para a gente ver como está crescendo. Ao final da tarde, quando as crianças foram embora levando suas mudinhas e um kit de jardinagem que Eduardo havia providenciado, a família se reuniu no jardim para apreciar o resultado do dia. Como vocês se sentem? Perguntou Célia, que tinha vindo passar o fim de semana com eles. Completos, respondeu Eduardo. Pela primeira vez desde a morte da Clarissa, me sinto completamente completo. E você, Néia? Realizada. Muito realizada. Descobri que minha missão na vida não era só cuidar da Isadora, mas ajudar outras crianças também. E você, Isadora? A menina pensou por alguns segundos, observando as borboletas que dançavam entre as flores plantadas pelas crianças visitantes. Eu me sinto, como as borboletas. Livre e feliz. E quero que todas as crianças se sintam assim também. Naquela noite, depois que Isadora foi dormir, Eduardo e Néia se sentaram no jardim para seu ritual de conversa noturna. O céu estava estrelado, e o aroma das flores plantadas durante o dia perfumava o ar. Néia, posso te dizer uma coisa? Claro. Você salvou muito mais que a vida da Isadora. Você salvou nossa família inteira. Me salvou também. Eduardo, você também me salvou. Me deu uma filha, uma família, um propósito. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando as estrelas e ouvindo os sons suaves da noite de Belo Horizonte. Sabe o que eu aprendi com tudo isso? Disse Néia finalmente. O que? Que família não tem a ver com sangue. Tem a ver com amor, com proteção, com escolha. A gente escolheu ser família, e isso é muito mais forte que qualquer laço de sangue. E a Isadora escolheu ter 2 mães, uma no céu e uma na terra. E agora ela está escolhendo cuidar de outras crianças também. Eduardo sorriu. Acho que estamos criando uma menina muito especial. Não estamos criando. Ela já é especial. A gente só está dando a ela as condições para que essa luz que ela tem possa brilhar. Lá em cima, no quarto de Isadora, a menina dormia tranquila, sonhando com jardins cheios de borboletas e crianças felizes. Sobre sua cama, numa moldura simples, estava uma foto de Clarissa, sua mãe biológica, ao lado de uma foto recente da família, ela, Eduardo e Néia, abraçados no jardim.
Duas mães, um pai, e uma menina que havia transformado um trauma em uma missão de amor. Uma família formada não pelo destino, mas pela escolha consciente de amar, proteger e cuidar. E no jardim, as borboletas continuavam a dançar entre as flores, lembrando a todos que a beleza e a esperança sempre encontram uma forma de florescer, mesmo depois das tempestades mais escuras. A história de Isadora, Eduardo e Neia não era apenas sobre um sequestro frustrado. Era sobre a força transformadora do amor verdadeiro, sobre como as pessoas certas aparecem em nossas vidas exatamente quando precisamos delas, e sobre como até mesmo os momentos mais sombrios podem levar à luz mais brilhante. No casarão da Pampulha, uma família havia descoberto que o amor verdadeiro não tem limites, não conhece barreiras sociais, e é capaz de transformar qualquer dor em esperança. E toda semana, 15 crianças vinham aprender essa lição no Jardim das Borboletas, onde Isadora ensinava que cuidar é a mais bela forma de amar. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e se você assistiu até aqui, comente eu assisti até aqui e deixe sua opinião sobre essa história. E não se esqueça de assistir o próximo vídeo que aparece na tela final para você que está muito emocionante.